Essa daqui é a Ruélia roxa, gente. Olha, é uma plantinha muito lindinha, petúnia mexicana. Caiu uma aqui no chão. Olha que lindinha. Ela é uma plantinha de sol e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com ela aqui no meu jardim. Que fantástico, eu amei. Ó, vocês podem ver que aqui no meu portão, olha, tá saindo, né, um raminho dela, mas vem das plantas lá de dentro, que eu já vou mostrar pra vocês, né, vem do canteiro lá de dentro. Essa aqui do lado dela é uma ficus, a gente chama de vinca de gato, né, uma planta trepadeira que sobe no muro, eu já tirei, mas o que sobrou dela tá subindo de volta. E aqui, olha, tem, né, mais uma aqui que é trepadeira subindo no muro, que é, né, a nossa amor agarradinho. Eu vou falar para vocês sobre ela em outro vídeo. Ela tá se desenvolvendo aqui, olha, já tá indo lá em cima. Mas o nosso foco de hoje é nessa plantinha aqui, que é a Ruélia. Ruélia roxa, Ruélia azul, como muita gente chama ela. Ela é uma planta de sol pleno e que vai muito bem em canteiro, tá? Em vaso ela fica muito limitada. Eu não recomendo ela para você cultivar em vaso. Eu já tentei cultivar ela em vaso, mas ela é uma planta que acaba entorcerando e por isso ela requer aí espaço, bastante espaço. Então, se for em vaso, que seja aqueles vasos imensos, tá, gente? Não pode ser um vasinho pequenininho, não. Ó, aqui, por exemplo, olha, esse meu cajazinho aqui tá num vaso enorme. Então, teria que ser um vaso gigante desse daqui para poder cultivar uma planta igual aquela. É um vaso de cimento daqueles bem grande mesmo. Por isso que o cajazinho tá bem acomodado aqui nesse vaso. Tem bastante frutinhas e, inclusive, tem mais flores aqui para dar frutos. Mas aqui tá o meu canteiro de ruélia, né? E essas ruélias chamadas de petúnia, porque elas têm essas florzinhas que lembram muito a nossa petúnia, calibrachoa, né? Multiflora, que é convencional. Essa plantinha, gente, elas foram plantadas aqui a partir de ramos, né? Que eu tinha um tempão em vaso, mas eu via que não estava se desenvolvendo. Era um vaso assim de uns 4, 5 litros e ainda assim era pequeno para ela. Então eu passei ela para cá e ela se desenvolveu, virou essa pequena colônia, essa pequena torceira aqui, né? E ela só parou aqui, na verdade, porque eu podo ela todo ano. Esse ano mesmo eu já podei ela, por isso que não tem tanta flor. E também por causa da calçada, né? Que tem uma calçada aqui perto do portão. Mas o que aconteceu de fantástico nela é que ela tem umas raízes que parecem um tubérculo, sabe? E esse tubérculo dela atravessou o muro. É uma planta que no vaso, inclusive ela fez um buraquinho no vaso. Era um vaso de plástico, daqueles plásticos bem fininho. E ela fez um buraquinho no vaso e estava saindo para fora. Eu vi que mesmo assim ela não estava se desenvolvendo, então por isso eu plantei ela aqui. Mas aqui, olha, ela passou por baixo do muro, as raízes dela, lá por baixo do muro, e se desenvolveu ali do outro lado. Aqui, olha, essa daqui não fui eu que plantei, ela vem lá de dentro, é uma raiz que saiu aqui para fora e soltou um broto e se desenvolveu aqui, mas eu não fiz plantio dela aqui não, ó, e tem bastante, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Ó, isso daqui, olha, é botões dela que vão se abrir amanhã. No dia antes a gente já consegue ver os botões que vão abrir no dia seguinte. É uma plantinha que dá flores praticamente o ano inteiro, essas flores roxinhas, né, meio lilazes, que a gente chama de Ruélia azul ou Ruélia roxa, muito lindinha. Muito fácil de cultivar, gosta de regas, ela vai bem em solos pobrinhos, mas se você preparar um canteiro aí com terra rica em matéria orgânica, pode ter certeza que a florada dela vai ser espetacular, ela dá um espetáculo de florada. E tem uma época do ano que ela ainda produz sementinhas, nessa época que ela não tem sementes, né? E provavelmente vai dar poucas sementes esse ano também, porque eu fiz uma poda, né? Então muitos ramos aqui foram retirados, sobraram aqui alguns ramos novos, né, que soltaram aí novos ramos e estão com algumas flores hoje para mostrar para vocês aqui. Eu tenho dela aqui também na cor rosa, mas está sem flores por causa da poda. E muita gente se incomoda muito com essas partes branquiçadas aqui da folhagem dela, mas eu também me incomodava muito no começo, gente, mas
depois eu parei de me incomodar com isso, porque eu vi que a planta todo ano ela se desenvolvia do mesmo jeito, produzia florzinhas. Então essa parte esbranquiçada aqui nela, ó, que parece uma doencinha, não chega a matar sua planta, não chega a impedir a florada dela. Então por isso eu desencanei, tá? E eu cheguei inclusive a passar aqui nela, né, um bactericida, achei que fosse alguma bactéria, né? Passei inseticida também, inseticida caseiro, mas não mudou nada, para ser bem sincero com vocês, não mudou nada. Então, se isso daí é um fungo, né, de repente, eu passei fungicida também, quando eu vi que não resolveu. Talvez seja um fungo muito resistente, que a fórmula que eu utilizei não foi um fungicida caseiro, foi um fungicida que eu comprei, e a fórmula que eu utilizei não foi suficiente, aí não fez nada, na verdade, gente. Então, depois ela acabou ficando mais verdinha sozinha mesmo, né? Talvez algum desequilíbrio, né, na quantidade de regas ou de luz, ou de repente alguma deficiência, né, de nutrientes do solo. Mas isso é muito difícil de detectar com exatidão, porque aí teria que fazer, né, uma análise de solo, e a gente não faz análise de solo num jardim na casa da gente, né? Na verdade, a gente tem que mandar num laboratório, isso tem um custo. Então, a gente simplesmente vai colocando substrato, né? Se for o caso, eu pelo menos prefiro, né, quando é, por exemplo, rosa do deserto, que está com deficiência de nutrientes, se for o caso, eu prefiro trocar o substrato, colocar um substrato adubado, fazer uma adubação, do que fazer uma análise, né, de jeito nenhum. E no caso aqui, como está em canteiro, então a terra realmente é pobrinha, e eu sei que essa planta ela vai bem mesmo em solos pobrinhos. Então a única coisa que eu recomendo para vocês é que na hora de plantar ela, prepare um canteiro, né, com bastante matéria orgânica, né, para que ela não tenha deficiência de nutrientes, né, e aí as suas folhagens podem se desenvolver bem, ficar verdinha, e inclusive ficar mais resistentes a pragas, fungos, né, bactérias, enfim, né, são muitas as doencinhas aí que acabam aparecendo nas plantas e deixando a gente meio encucado aí com elas. Mas nesse caso aqui, não é muita coisa, porque não foi suficiente aí para impedir a florada dela. Todo ano acontece a mesma coisa, a folhagem fica com esse esbranquiçado, mas todo ano ela dá belíssimas flores aqui. Aliás, ela é uma planta que produz flores praticamente o ano inteiro, não só aqui no meu jardim, mas eu vejo em vários pontos aqui da minha cidade onde as pessoas cultivam ela, porque ela vai muito bem em região de clima quente, e ela é uma planta de fácil cultivo, né? Então, mesmo aquelas pessoas que não preparam o solo antes de fazer cultivo, não tem problema, pode cultivar essa plantinha aqui sem medo, porque ela é uma planta sem frescura, tá? Ela é uma espécie aí que as pessoas chamam de petúnia, petúnia mexicana, mas ao contrário da petúnia convencional, que é uma planta anual, né? Então, após a florada, a gente fica triste porque ela morre. Essa daqui não. Essa daqui você vai ter ela para sempre aí no seu jardim, a menos que você arranque a toceira, você vai ter ela, porque ela, se ela tiver espaço, ela vai sempre se desenvolvendo mais, né, e produzindo mais flores, mesmo que seja em solo pobrinho. Então, se você prepara um solo, nossa, melhor ainda, com certeza a sua plantinha vai produzir flores em abundância aí, né, no seu jardim. Na primavera, a florada dela é incrível, mas para falar a verdade, até mesmo no outono, né, quando a maioria das flores estão em dormência, né, de um modo geral, mas como essa daqui é de região de clima quente, ela vai bem. Tá? Até mesmo no outono ela tem belíssimas floradas, então, e que se destaca muito por causa da ausência de outras flores, né? Então ela é ótima aí para deixar o seu jardim, uma das plantas para quem quer ter flores no jardim o ano inteiro. Ela é uma das espécies que eu recomendo, tá? Ela é uma das espécies que eu recomendo também para quem quer ter um jardim sem frescura, quem não tem muito tempo de cuidar, de ficar adubando, de ficar regando, porque ela pode até ficar feinha, mas ela é muito resistente à falta de regas também. Então, nas épocas mais quentes do ano, se você é daquele que esquece de regar, que trabalha fora, não tem tempo de ficar regando suas plantinhas todos os dias, então você pode cultivar essa plantinha aqui, porque ela resiste, tá? Só não seja em vaso. Em vaso você vai precisar fazer rega nela sim, né? Então, em vaso eu não recomendo cultivar ela não. Eu recomendo que cultive ela num canteiro mesmo, tá? Porque vai ficar bem bonito o seu canteiro. Você pode cultivar ela, inclusive, né, junto com
com outras plantas, né? Coloca aí um limitador de grama para limitar ela, para não invadir o canteiro todo, porque senão ela acaba invadindo, porque como vocês podem ver ali, né? Ela passou até por baixo do muro, foi lá pro outro lado do muro. Eu não liguei, achei muito bonito, né? Todas as manhãs ela produz flores lá na frente do meu quintal, mas no seu caso, de repente você quer cultivar ela junto com outras flores, talvez você não queira que ela invada, né, todo o local, todo o canteiro, né, a parte que você reservou aí para uma outra espécie, para dar contraste com essa bela florada. Eu sugiro até alguma florzinha que seja de porte ou mais alto, né, que ela cresce mais ou menos 1 metro de altura, então um de porte mais alto para ficar atrás dela, né? Então, uma de 2 metros de altura, de repente, ou então uma florzinha que seja de porte mais baixo, aí até uns 50 centímetros de altura, de repente até forração mesmo, né? Como, por exemplo, a 11 horas amarela, né? Um amarelo dá bastante contraste com esse tom de lilás dela aqui, fica bem evidente no jardim, fica muito chamativo, tá? Outro tom também que pode dar bastante elegância com ela é o tom de rosa, tá? Um rosa bem clarinho, um rosa bebê, acho que super combina com esse tom de lilás dela aqui, né? Na verdade vai ficar aí na mesma tonalidade, e por isso vai ficar muito delicada aí no seu jardim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Essa dica aqui para vocês, gente, pode ser um coringa, tá? Porque ela é uma planta muito fácil de cultivar e que produz flores, muitas flores aí. Então, para você que quer ter flores o ano inteiro, certamente essa é uma das espécies que eu recomendo para você, você que não tem muito tempo de cuidar, como eu falei para vocês também, tá? Então, se você gostou dessas dicas, já sabe, compartilhe esse vídeo. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.